Então, dando continuidade às nossas aulas sobre o Brasil colônia, nós vamos falar sobre um dos aspectos mais marcantes e mais importantes, né, da história desse período, que é a presença africana no Brasil, né, a escravidão africana aqui nas nossas terras, que vai ter início lá por volta de 1530, quando Portugal resolve colonizar propriamente dito nossas terras, e vai até 1888, um aninho antes da proclamação da República. Então é uma história de séculos, né, de violência, resistência, né, que a gente vai tentar tratar nesse vídeo. Então a gente começa falando sobre algo que está muito na moda, né, de falar de que os africanos já tinham escravidão antes dos europeus, né? E isso é um conceito verdadeiro. Já existia escravidão na África, como existia escravidão no mundo inteiro, né? O que vai diferenciar, que a gente vai ver, é o tipo de escravidão, né? Vai ser algo totalmente novo feito pelos europeus com os africanos, de mercadoria mesmo, né? A violência nunca antes foi empregada, né? Então, existia escravidão na África? Existia. E principalmente de 4 tipos, né, que eu vou dissecar aqui agora. O primeiro é o mais tradicional, a guerra, né? Então o povo A guerreia contra o povo B, vence a guerra e escraviza o povo B, né? Isso ocorre ao redor do mundo. A escravidão por guerra, e a guerra na África era principalmente por 3 motivos. Pela posse da terra, né? Eu quero dominar a terra do meu inimigo, que tem uma terra melhor, ou adicionar aquela terra a que eu já tenho. Por poder, para ver quem manda na região, e por prestígio, sociedades guerreiras querendo se sobrepor, ter mais prestígio que a vizinha. Então, os 3 principais motivos aí das guerras africanas que levam à escravidão do povo derrotado. O segundo é a fome, né? Algumas regiões da África que passam por secas muito grandes, e a fome batia naquela sociedade, e a própria família se vendia como escrava, em troca de comida ou em troca de uma moradia melhor. Então é uma escravidão voluntária, oriunda da fome. Então guerra, fome. A terceira, punição judicial. Então um criminoso, em algumas sociedades africanas, ele era condenado à escravidão por causa dos seus crimes. E o último tipo, a penhora humana, ou seja, eu peço dinheiro emprestado e dou como garantia o meu trabalho, né? E aí eu não consigo pagar a dívida, me torno um devedor, e essa dívida vai ser paga com a minha escravidão. Então são basicamente esses 4 tipos de escravidão que haviam na África. E as suas características que vão diferenciar totalmente da escravidão no Brasil: primeiro, eles eram uma minoria, então nenhuma sociedade africana se caracterizava por ser uma sociedade escravista, ou seja, não existia dependência do trabalho escravo, como vai ocorrer aqui no Brasil, né? A perda da liberdade era apenas parcial, então não existia essa ideia de mercadoria que pertence àquele dono e ele faz durante todo o tempo aquilo que quer. Então a maior parte das sociedades, o escravo inclusive podia casar, em algumas podia até obter bens, então ele pertencia àquela sociedade, lógico, ficando com os piores serviços, né? Mas a perda da liberdade não existia, essa perda total da liberdade. E o último aspecto, também muito importante, não havia escravidão hereditária, né? Porque quem obteve a dívida foi aquela pessoa, não seu filho, né? Quem guerreou não foi aquele, não foi o filho, foi ele. Então o filho do escravo era integrado e participava com todos os direitos e deveres naquela sociedade que o pai dele era escravo. Então são diferenças fundamentais, né? Essa escravidão de mercadoria, de coisa, é o europeu que vai trazer para a África a partir de 1443, com Portugal, né? Então Portugal, ao longo de todo esse tempo, vai ser o mais presente na África na escravização dos africanos. Logo no seu início, a escravidão, o escravo era obtido através do sequestro. Então Portugal desembarcava ali nas praias africanas
entrava nas matas e sequestrava os povos nativos e levava para a América, né, ou para as suas ilhas. Isso não era muito lucrativo, então Portugal e depois os outros países europeus vão criar a lógica comercial da escravidão. Então eles vão se unir a algum líder africano e vão comprar ou trocar escravos por mercadoria. Então esse líder africano, ele guerreava contra outro povo, vencia e conseguia escravos e trocava por armas, geralmente, lógico, vários outros produtos, mas a arma é o principal, com o português ou o europeu, ou os outros povos europeus. Com essas armas, lógico, ele conseguia guerrear melhor ainda, né? Muito melhor, e conseguia mais escravos para trocar por mais armas. Então, esse processo se tornou extremamente lucrativo. Deu poder para esse líder, né, que agora tem arma de fogo, consegue derrotar seus rivais e conseguiu muitas pessoas para serem trazidas para a América com esse processo. E aí a gente entra mais ou menos nos números aproximados, né? A gente está cada vez mais próximo desses números. Acredita-se que cerca de 12,5 milhões de africanos foram trazidos para a América, né, ao longo desses séculos de escravidão. Desse número, 4 milhões e meio vieram para o Brasil. Então o Brasil escravizou, trouxe da África 4,5 milhões de pessoas. E da onde da África, né? Que é aquela questão que a gente já levantou em algumas outras aulas, né? Ninguém veio da Europa. A gente veio de Portugal, a gente veio da Espanha, a gente veio da Alemanha. E quando se trata de África, se fala genericamente, né? A África é um continente maior que a Europa, mas a gente trata como se fosse tudo igual. E não é, logicamente. Os números mais aproximados, e esses números estão sendo bastante contestados por pesquisas atuais, mas uma coisa a gente tem certeza: a maior parte dos africanos que vieram para o Brasil vieram de Angola, do centro-oeste ali da África, colônia portuguesa. Então Angola representa cerca de 73% dos africanos trazidos para cá. Isso dá em média de 3 em cada 4 vieram de Angola. Né? O segundo grupo, com 17%, veio de Moçambique, que é outra colônia portuguesa na África. Se você pegar Angola, fica do lado aqui nosso, né, do mar, e o Moçambique fica do outro lado, muito mais longe. Por isso, muito mais gente de Angola que de Moçambique. E com 10%, o pessoal da África Ocidental, que vai ali de Senegal até a Nigéria. E aí já não são colônias portuguesas. Mas esse número de 10% tem sido contestado. Esse é o que está mais contestado. Estão fazendo pesquisas aí de DNA nos voluntários afrodescendentes e está se notando que esse número pode ser muito maior, né? Lógico que uma explicação para isso a gente já deu, que são as guerras, né? Ele pode ter vindo de Angola, mas tendo origem na África Ocidental, obtido através de guerra. Então esses números estão sempre aí meio confusos, mas a gente tem certeza que de Angola veio a maior parte dos africanos trazidos para cá. E como que dava essa chegada? Como que eles vinham? Então a gente viu que eram trocados por armas com os líderes africanos. Eles eram colocados nas feitorias, que é uma espécie de armazém militar, né, onde tem proteção militar para não ser roubada a mercadoria, né? E aqui a gente já começa a tratar o escravo como mercadoria, que era o modo como o português o tratava. Então ele protegia esse escravo, não pela questão humanitária, mas pela questão comercial. Então era colocado na feitoria, aguardando a chegada do navio negreiro, né? Então começava aí o martírio dessa pessoa outrora livre, agora escravizada. Ele é trazido para cá nesses navios negreiros, né? Uma viagem extremamente penosa. Eles eram colocados
muitas vezes nos porões do navio, onde não tinha espaço para todos, então ficava aquele ar pesado, né? Transmitia-se doenças muito facilmente, eles eram pessimamente alimentados e não tinham água para todos, né? Porque a água pesa e eles não queriam ter excesso de carga. Entre trazer água e trazer mais africanos, eles escolhiam mais africanos. Então muita gente morria no caminho, né? E aí, por um aspecto interessante para ser levantado, nós temos ali na região, né, que passam esses navios, até a biologia foi mudada, né? Não existiam tubarões ali e passou a ter, porque esses tubarões iam atrás dos corpos que eram jogados no mar, né? Então a mudança até ecológica, uma mudança na natureza oriunda dos navios negreiros. Então eles vinham para cá nessa péssima viagem, né? Aqueles que sobreviviam chegavam, e aí você pensa, esses caras não eram muito inteligentes, eles estão perdendo mercadoria. E mesmo assim, perdendo mercadoria, eles lucravam muito, né? Eles trocavam por armas e vendiam escravo num preço muito alto aqui na América. Então, aqueles que sobreviveram são os mais fortes, em geral. Ao chegar aqui na América, eles vão ser examinados, né? Vamos ver que doenças, a saúde desse escravo, ele vai ser avaliado, então como se fosse uma mercadoria mesmo, então vai se dar um valor, né? E aí a gente leva os critérios mais óbvios, o homem vale mais que a mulher, e o quanto mais novo, né, mais ele vale. Lógico, o mais novo que pode trabalhar, uma criança vale menos, logicamente, o idoso menos ainda. Então quem vale mais é o homem em idade de trabalhar, que tenha ou que aparente ter boa saúde, e essa boa saúde era medida pelos dentes. Quem tinha todos os dentes, não tinha dente podre, valia mais, né? Então eles passavam óleo no corpo deles, eles iam para um palanque onde tinha o leilão, e os senhores de engenho em geral iam ali para adquirir, através de leilão, quem dá mais pelo escravo. Então esse escravo é vendido e levado para a fazenda, para o comércio, para onde é que o seu dono queira usá-lo. Então assim que chega na América, esse africano ele vai servir como força de trabalho. Então ele vai servir para trabalhar e todo o resto dele vai ser tirado dele ou tentado tirar. Então a sua cultura é negada, então vão tentar romper sua cultura, aculturá-lo, né? O seu modo de viver vão tentar mudar também e o seu modo de expressar sentimentos. Mas logicamente isso é impossível, então eles vão trazer com eles uma contribuição gigante para a nossa cultura, para o nosso modo de pensar e de agir. Então eu paro por aqui essa aula 4 e dando seguimento a gente vai continuar sobre a presença africana no Brasil na nossa aula posterior. Abraço.